Porque você deve achar muito estranho. Por que a gente usa a palavra gótico, que indica a arte do medievo, pra falar de meninas vestidas de preto? Tem a ver uma coisa com a outra, né? Sim, Então, sim. por que tem a ver uma coisa com a outra? Porque hoje em dia tá muito essa coisa, por exemplo, cemitério, com temas sombrios, temas noturnos, né? É, temas de tem a ver com cemitério, por exemplo. Sim, sim. De onde que veio esse tropo do sinistro, né? Do sublime para o gótico, né? Isso Uhum. aí, na verdade, não vem do gótico medieval, isso vem do neogótico, Sim. que é o gótico na verdade, do romantismo. Sim. Uhum. Então a gente vai ter que explicar mais ou menos de onde vem esse tema no romantismo. Que é o seguinte: o romantismo começa. Um dos pontos que marca o romantismo na história da arte é essa mudança no ideal da natureza. Que isso aí, se vocês forem ver a live no Mangaichinon, a última, sobre a escolinha da. Como é que era? Da arte sem significado, Da né? arte sem significado, né? O Asclep já explicou brilhantemente Sim. como que houve essa troca. E eu vou ter que explicar aqui de novo, mas de forma menos brilhante. Sim, sim. Sim. É, basicamente é o seguinte: a arte clássica é marcada por o ideal da mimesis, que é o ideal da imitação. Ou seja, então a natureza ela já tem uma ordem perfeita, que é a manifestação de uma ordem superior, né? Então você tem uma ordem superior que se manifesta através dessa natureza. E o homem, e como essa natureza já é perfeita, o trabalho do homem, do artista, é imitar essa natureza. Ele vai tentar reproduzir essa ordem na sua arte, né? De alguma forma. Sim. Então, É, hum, só fazer uma interrupção aqui, rapidinho, só porque as pessoas geralmente não entendem o que é o conceito de natureza clássico. Mas assim, é porque assim, quando fala que o artista vai imitar a natureza, não é fazer pinturas apenas de still life, né? De você pegar uma fruteira e pintar ela, né? Natureza Não morta, né? significa isso. Não é você. Você pegar a natureza morta, você ir lá e pintar somente paisagem, etc. Não, não, não. Não é isso. A imitação, de fato. A realidade, a natureza é muito mais do que isso, né? A gente tá falando da imitação do que existe no mundo real, né? Então tudo, ou seja, a tristeza humana, a felicidade humana também, etc. Tudo isso. e a compreensão do que é natureza também é diferente. Porque Sim. hoje em dia, a compreensão do homem moderno de natureza é aquilo que acontece. Uhum. Acontece a natureza. Natura naturata, né? É. E não a natura naturans, que o que é a natureza no modelo tradicional? É a manifestação do propósito divino, né? Manifestação Eu do comecei propósito. no começo. É uma Uhum. ordem perfeita. Sim. Então você tem esse princípio da harmonia, né, da natureza como uma ordem harmônica, como imagem de princípios superiores. Então o sol que você está olhando, ele também é manifestação de uma coisa superior, né, que ele representa, né, e que Uhum. está se apresentando para o homem. Então você tem essa ideia da natureza como um livro, né, o livro da natureza. Então o cientista é aquele que ele lê o livro da natureza. Ou seja, ele olha para o mundo e ele tenta ver o que está escrito nele. E Uhum. nenhum moderno vai tentar fazer isso, porque ele acha que não tem nada escrito. Exato. Não tem. O que o moderno acha que está escrito na natureza? Nada. Sim. Exatamente. Bom, mas aí, nesse ideal romântico, você vai ter a troca para um belo que é poiesis. Ou seja, que é produção. Uhum. Porque agora o homem, na verdade, ele não vai manifestar a ordem que está na natureza, mas que é a ordem que está na cabeça dele. Exato. Porque agora você tem. O foco é essa ideia que o homem tem dentro de si. Então o homem, ele observa a natureza e ele forma através dos seus sentidos, né? Sim. Tato, olfato, visão, né, etc. E ele então vai formar um conceito dentro de si. E a arte vai manifestar esse conceito. Então ele é um produtor do mundo. O mundo que ele reproduz na arte não é o mundo real, é o mundo produzido dentro dele. Portanto, Uhum. ele é um criador de mundos, né? Ele é um Sim. demiurgos. Sim. Olha só. Olha aí. Apesar de que todo artista é um demiurgo, né? Sim, Mas sim. no sentido microcósmico, mas É. sim, extrapolando o sentido, sim, ele está criando uma outra realidade, não imitando a realidade, né? Sim.
E se vocês estiverem curiosos para como que houve essa troca, isso está muito relacionado com a revolução copernicana na filosofia. Isto é, o pensamento humano deixa de se voltar para o mundo e passa a se voltar para o próprio homem. Então agora o mundo é observado de dentro. Por isso vai ter essa ênfase, por exemplo, de que o homem não acessa a coisa em si, de que ele está preso aos seus sentidos. Essa tentativa de trazer tudo para o sentido. Então agora a estética faz parte do sentido. E o homem tem um senso estético, ele tem um juízo estético. E essa é a fonte e essa vai ser a fonte do belo. Sim. E também na ética. Também vai sair uma ética que vem de um sentido ético que o homem tem. Aí eles vão tentar, por exemplo, o Adam Smith vai falar dos sentimentos morais, né? Moral senses. O David Hume também. Então, porque você está tentando colocar tudo dentro dessa perspectiva que vem do homem. Sim. Sim. Mas, Ou seja, agora o que você está imitando, né? O que você está pegando de referente não é o que existe no mundo real, mas o que existe dentro da sua cabeça. E aí a gente pode entrar de fato no romantismo, né? sim. No romantismo. Que é de fato. Já estamos. Sim. Porque aí dessa questão do juízo estético, da estética que surge do senso do homem, de um senso estético. Então vai se observar o belo segundo as reações que ele causa no homem. Então, e aí vão surgir dois conceitos, que é o belo e o sublime, né? Sim. O sublime e o belo, que eles são juízos estéticos, ou seja, eles são a reação que é causada no homem por esse senso, por essa natureza. A natureza apresenta para o homem e o homem reage a ela, né? E o especial é esse sublime, porque ele vem do medo. Ele vem dessa natureza indomável, dessa natureza que é maior que o homem. Porque você tem um homem que está tentando controlar a natureza. É o homem que ele quer estender a sua vontade sobre o mundo. Ele quer domar os meios de produção, né? Ele quer poder ter o controle sobre o mundo. Ele vai, através da sua força, da sua capacidade, ele vai domar esse monstro que é a natureza, que é o destino. Mas o monstro se nega a obedecê-lo, né? A morte vem buscá-lo. As coisas dão errado, as catástrofes acontecem. Então essa tensão do homem contra a natureza que vai gerar esse senso de medo e admiração, que é o senso do sublime. Daquilo que é grandioso, daquilo que é indomável, daquilo que é sinistro, daquilo que está no limiar da razão, daquilo que escapa ao juízo e ao controle do homem. Sim. E aí uma coisa engraçada é que o sujeito que vai cunhar, porque já falaram ali do Kant, né? De fato o Kant faz parte dessa escola. Mas quem cunhou o termo sublime e belo, o primeiro a falar desses termos, é um sujeito que vocês não vão acreditar quem que é o Edmund Burke, o pai do conservadorismo, ele mesmo, aquele que escreveu a reflexão sobre a Revolução na França. Que antes desse livro, na sua juventude, ele vai escrever investigações sobre investigações sobre o sublime e o belo. O título original é enorme, mas eu vou reduzi-lo. Que nesse livro ele diz justamente que o belo vem de uma sensação que é causada no homem em frente à natureza. E no livro ele nega explicitamente o belo clássico. Ele diz lá, não, que esses termos do belo antigo, essa questão da proporção, da ordem, isso aí é tudo besteira, não tem nada a ver. O que vale é mesmo a sensação que é causada no homem. Explicitamente. Olha aí. Porque Conservadorismo ainda. é conservador. Exato. Ou seja, ao invés de você... por exemplo, existe uma preocupação enorme, por exemplo, na Antiguidade Clássica, na Grécia, em você fazer as medições, né? Em você pegar as medidas qualitativas de fato. Ou seja, você vai ver que, por exemplo, o palmo, a distância do cotovelo do homem até a ponta do dedo médio, você pega a metade dela e você tem uma distância tal. E se você pega uma proporção áurea ali, é ali que está o pulso. E assim por diante, você está vendo, de fato, o propósito divino manifesto. Você está vendo ele sendo manifestado em todas essas qualidades diferentes. Tanto nessas quantidades que você observa claramente, né, na proporção dos objetos, das árvores, nos ciclos da natureza, mas você vê também, por exemplo, nos movimentos dos astros. Você vê que, de fato,
todo ano tem o mesmo tamanho, né? Dura o mesmo tanto, né? Você vê que de fato as coisas têm uma ordenação intrínseca, né? Ou seja, você tá vendo claramente que na natureza existe algo que funciona, né? Você vê que tem ordem nela. E é isso que, por exemplo, as estátuas gregas estão tentando muitas vezes mimetizar, né? Você vê que tem uma preocupação enorme com a anatomia, com as proporções, com o movimento do corpo humano. Por quê? Os gregos conseguiam ver que no corpo humano existe ali um logos analogante, né? Você consegue ver que tem ali algum propósito, né? Que não é uma combinação de medidas aleatórias, mas que existe algo ali de fato que transcende a razão humana, mas que tá ali. E que pra você fazer o belo ali dentro, por exemplo, pega uma estátua do Praxíteles, né? Você vai ver que as proporções ali são uma coisa inacreditável, né? Que existe um trabalho anatômico muito, muito perfeito. E você vê isso também nas catedrais medievais, né? Nas catedrais góticas, por exemplo. Você vai ver que você tem também esse senso de proporção. Que é a mesma proporção que está na música, que é a mesma proporção que está no corpo humano, que está nos outros animais, em toda a natureza, né? Porque você vê que no movimento dos astros, né? Você vê isso claramente em todo lugar, né? Sim. Não, tanto que assim, o argumento que ele usa é o argumento do sentimento pra negar. Sim. Ele diz, olha, ninguém acha tão belo uma perna proporcional. Ele fala, então, o lobo, ele é completamente proporcional para a corrida. Ele é perfeitamente proporcional. As partes do lobo são completamente proporcionais para executar a função do lobo. No entanto, ninguém acha que o lobo é tão bonito quanto uma mulher bela. Então, veja que, é nesse nível de argumentação. Sim, não, uma argumentação. Por quê? Qual que é o fim último do lobo? Né? Qual que é a causa final ali do lobo, né? Então... Não, então, mas ele é proporcional para a causa que ele realiza. Exato, É exatamente. Não, mas o Existe ponto uma dele causa final superior na construção da mulher. é que também. o ponto dele é que essa causa final não causa uma contemplação no homem que observa. Sim, sim. Igual causa uma mulher. Ou seja, veja que o ponto volta pro sentimento. É porque quando Sim. eu olho ali, eu não acho o lobo tão maneiro assim quanto uma gatinha, então a função natural do lobo não é o que torna algo belo. Os viewers aí não acham tão legal ver o Blasphemous aí quanto ver as góticas, né? Gostam tanto assim do gótico, do Blasphemous, quanto as góticas. Mas assim, o interessante dessa argumentação é que ela demonstra que ele já assumiu na premissa o que ele tá tentando provar. É petit princípio, sim. Ele já assumiu na premissa que a fonte da beleza é a sensação, senão ele não poderia argumentar dessa forma. Sim. Exatamente. Porque ali dentro dessa premissa dele você pode inferir outras conclusões também que não estão na linha argumentativa dele, né? Prévios. Porque também é um argumento meio bobo, né? De fato. Não que ele esteja errado, que a mulher é mais bela do que o lobo, né? Sim. Não que ele esteja errado nisso, né? Essa matéria da premissa não está errada, né? O Pedro falou que tem pessoas aí que acharem o lobo tão belo quanto uma gatinha. Pior que é verdade, né? É o lobo. O homem é o lobo do homem, é isso? Outra coisa que ele diz também é que, por exemplo, certas coisas na mulher que não são. Que seriam defeitos causam uma sensação boa. Então ele fala, por exemplo, uma mulher que parece ser muito frágil e que parece estar meio adoentada, etc., que ela tem uma dificuldade, ela causa uma comoção maior no homem do que uma mulher que mostra força e que força força, por exemplo. Sim. Por quê? Agora... Porque ela tá apelando. Por quê? Porque nessa figura da mulher mais frágil, ela tá apelando para esse senso de proteção do homem. Né? Uhum. Agora... E, de novo, tá apelando pro senso, isso não tem nada a ver com o objeto.